como é que a gente poderia melhorar, por exemplo, a questão do pasto safrinha? O que pode ser feito a mais? Vocês estão vendo que está tudo redondo. Olha só, hoje 26 de maio e olha o pasto de Piatã de safrinha que nós temos, né? Como é que se pode melhorar isso? Que nós podemos esperar um pouco a mais. Então essa é a ideia da gente trabalhar de consórcios, né? Plantas de cobertura, né? Para forragem consorciadas com algumas outras espécies que possam, além de fornecer forragem em quantidade adequada, mas também com uma ótima qualidade, né? E além disso, buscar alguma contribuição para a melhoria do perfil do solo. Lembre-se que o grande fator de produção, a grande riqueza do produtor rural é o seu solo. Nós não podemos esquecer disso nunca, né? Então, uma forma da gente melhorar a construção do perfil do solo é através dos consórcios com plantas que, por exemplo, fixam nitrogênio, as leguminosas. Então, para você aumentar o input de nitrogênio, adubação verde, né? Nitrogenada, natural, a um custo barato. Buscar plantas que tenham uma boa capacidade de reciclar nutrientes, que possam incrementar a matéria orgânica, que pode acelerar esse processo de aumento de matéria orgânica do solo, descompactar o solo, melhorar a estruturação, ajudar no controle de planta daninha, gente, principalmente no controle de erosão do solo, tá? Por mais que nossos solos sejam planos, sempre há a erosão laminar, então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí uma coisa extremamente importante, pessoal, que é a melhoria da biologia do solo. Nós temos, infelizmente, nós conhecemos muito pouco sobre a microbiologia do solo. Hoje, estima-se que nós conhecemos apenas 10% da microbiota do solo. Em outras palavras, pensando em microbiologia do solo, o nosso solo é a verdadeira caixa de Pandora. Sabemos muito pouco sobre isso, tá? Mas nós sabemos que a diversificação de plantas de cobertura ajuda muito nessa melhoria da microbiologia do solo. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, né? Olha, nós temos problema de pratilencos. Aqui o Zé ainda não tem muito esse problema. Na nossa região lá do Médio Norte, Sinop, Sorriso, Lucas, tem muito problema de pratilencos braquiúros, né? E por que nós temos esse problema? Esse nematóide, ele é natural da nossa região, ele está aqui, né? Mas se a gente for fazer uma análise, por exemplo, numa mata dessa, virgem, nós vamos encontrar poucos bratilencos, né? Baixa infestação dele. Enquanto se a gente for fazer numa área de soja consolidada lá do Médio Norte, você vai encontrar muitos bratilencos. Porque lá tem muito e aqui tem pouco, né? Porque o manejo que nós fazemos lá no nosso solo favoreceu a essa espécie em detrimento dos seus inimigos naturais. Aqui na mata tem pouco? Tem, porque junto com o pratilenco tem vários outros nematóides de vida livre que são inimigos naturais dele. Então aqui está em equilíbrio. Então quando a gente busca plantas de cobertura, quando a gente fala em melhoria da biodiversidade, da microbiota do solo, nós estamos buscando o equilíbrio entre essas espécies. As espécies que são fitopatógenas das espécies que são os inimigos naturais. Então isso é importante, é tentar resgatar o equilíbrio que tinha antes, tá? Bom, uma outra coisa importante também é na formação da estrutura do solo. Nosso solo, gente, nada mais é do que uma composição de agregados. E esses agregados são formados por quê? Pelos minerais de argila, silt e areia nos seus diversos tamanhos, não é? Água, ar, micro-organismos, que estão todos aqui dentro, pelos radiculares, e, evidentemente, tudo isso cimentado, ajustado pela fração úmica da matéria orgânica do solo. E isso que é importante, essa matéria orgânica do solo que é importante para dar estrutura, né? E aí, para a gente gerar essa fração úmica em quantidades adequadas, nós precisamos não só de ter só gramíneas, é preciso de ter outras espécies, principalmente leguminosas, para você ter então uma matriz, né? Nós temos a matéria-prima para essa microbiota se decompor rapidamente e ter essa formação da matéria orgânica do solo que a gente precisa tanto, tá?
Então, isso é importante. A planta de cobertura é importante, então, na física do solo através da sua estruturação. Quais consórcios que nós estamos trabalhando com mais intensidade aqui para nós, na nossa região, né? Então, existem alguns consórcios promissores. O primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho, é as braquiárias com feijão calpi, que nós chamamos aqui de sistema Gravataí, né? Esse sistema vai ser lançado agora no Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agrícolas, em Rondonópolis, e nada mais é do que o consórcio do feijão calpi com algumas braquiárias, tanto da brisanta, principalmente o piatã e o paiaguás, como a rusiziensis. E por que o feijão calpi, né? Bom, primeiro, é uma leguminosa, fixa nitrogênio. Segundo, tem um alto teor de proteína bruta e, evidentemente, é palatável para os bovinos, então é muito interessante. Outra coisa interessante, tem um sistema radicular pivotante, ajuda na descompactação do solo, e ainda tem exudados que favorecem a microbiota do solo, né? Além do feijão calpi, nós temos os consórcios com as crotalárias, principalmente naquelas áreas que vocês têm problema de nematóide. Ainda não é o caso aqui do Zé, mas aqueles talões que têm problema de nematóide, nós podemos pensar, então, em consorciar com as crotalárias. E aí nós temos 4 materiais, a Júncia, Ocrolego, Spectabis, a Breviflora, materiais disponíveis aí no mercado, tá? Cuidado com o pastejo, não deixar os animais pastejarem crotalárias solteiras, tá? É perigoso, elas têm os alcaloides que podem, em quantidade mais elevada, ser prejudicial aos animais. Então a gente recomenda a elas o pastejo dos animais apenas nos consórcios, tá? E eu, por precaução, não recomendaria a Júncia, eu recomendaria as outras 3 crotalárias quando for fazer o pastejo dos animais. Além das crotalárias, nós temos o feijão guandu, muito interessante, uma leguminosa, fixa bastante nitrogênio, tem um alto teor de proteína bruta e ainda tem um sistema radicular bastante agressivo. Então, muito indicado para aqueles talhões que você tem problema de compactação do solo, tá? Podem ser utilizados esse consórcio com feijão guandu. Nabo forrageiro é um dos consórcios que o Zé tem aqui, que nós estamos testando pela primeira vez. Por favor, Josmar. Essas plantas de nabo é da família das crucíferas. Elas não, evidentemente, elas não fixam nitrogênio, mas elas reciclam nutrientes. Talvez hoje seja uma planta com maior poder de reciclagem de nutrientes disponível aqui na nossa região, tá? Além disso, é palatável, né? Então pode ser pastejada pelos animais. E descompacta o solo, principalmente entre 0 e 20 centímetros, tá? Então é uma crucífera, uma planta bastante interessante, de fácil consórcio e que não sai tão caro. Temos ainda 2 materiais novos que estão sendo testados, o trigo morisco, que é uma poligonácea, uma outra família diferente, seria mais biodiversidade para o nosso sistema, e o grande benefício é que essa planta é uma péssima hospedeira para nematóide, assim como a crotalária, e também pode ser pastejada pelos bovinos sem maiores problemas. E temos o Níger, com a asterácea, a mesma família do girassol, que produz exudados, que contribui muito para a melhoria da estrutura do solo e ainda controle de plantas daninhas, por exemplo, a corda de viola no seu estágio inicial, tá? Só que nós temos poucas informações em relação ao pastejo do Níger, tá? E ainda, gente, nós podemos ter talhões na propriedade com vários problemas. E aí você pode fazer uma mistura desses materiais todos, obtendo aí os polisconsórcios. Rapidamente, para fechar, um resultado do trabalho nosso desenvolvido com a FMT de Rondonópolis, numa parceria Embrapa-UFMT, e Fazenda Gravataí, lá em Tiquira, mostrando o seguinte: nós consorciamos as braquiárias piatã, paiaguás e rusiziensis com o feijão calpi. No caso aqui seria a BRS Tumucumac, para quem conhece e para quem é da área, é uma cultivar mais plantada de calpi hoje no Mato Grosso. Olha o que aconteceu. Isso aqui são resultados de 3 anos de pesquisa, e com relação à produção de forragem, de massa seca de forragem, praticamente não houve diferença entre os consorciados e os solteiros. Variou aí entre 5 e 7 toneladas de matéria seca produzida após a soja. Isso, gente, é fantástico, né? Eu sempre falo que isso é uma dádiva de Deus, né? Os europeus, os americanos, nas suas áreas geladas, no inverno não produz nada. Aqui, na época seca, a gente consegue produzir 7 toneladas de matéria seca de forragem, né?
Isso é uma vantagem bastante interessante para nós, aqui nos trópicos. Bom, não diferiu muito a matéria seca dos consórcios, mas diferiu na qualidade. Quando você compara a proteína bruta nos consorciados, variou a mais de 1 a 2 pontos percentuais. Isso faz muita diferença. 2 pontos percentuais no montante de 7 toneladas significa o quê? 140 quilos de proteína bruta por hectare a mais quando você faz o consórcio. E é claro que isso vai refletir aonde? No desempenho animal. Aqui foi analisado recria em 90 dias. Então, os consórcios proporcionaram aumento de 1 a 2 arrobas a mais, quando comparado às braquiárias solteiras, né? Bom, mas ainda teve um efeito muito interessante na produtividade da soja no ano seguinte. Média de 3 anos, aqui eu só coloquei 2, mas média de 3 anos, os consórcios proporcionaram um aumento de 10 sacas por hectare a 20 sacas por hectare. Ou seja, o pior resultado deu 3 sacas e alguma coisa por ano a mais, em média. O melhor resultado passou de 6 sacas, em média, durante esses 3 anos. Então, mostrando que o consórcio, que o sistema apresenta resultados muito promissores e é uma tecnologia que tem uma viabilidade econômica bastante interessante, né? Além de toda a melhoria na questão do solo. Isso tudo pode ser explicado, gente, pelo que aconteceu com a matéria orgânica do solo, né? Depois de 3 anos, a matéria orgânica do solo dos consórcios praticamente dobrou em relação à matéria orgânica das braquiárias solteiras, né? Então, isso é um reflexo muito interessante que foi expressado pela produtividade tanto do boi safrinha quanto também da soja. Gente, era isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer mais uma vez a nossa parceria, Zé, e todos aqui presentes. Valeu, até uma próxima.